E agora, para dar continuidade em nosso evento, teremos uma presença muito especial aqui em nosso palco. Ela, que é daqui de São Paulo, profissional da área de estética há mais de 10 anos e em 2017 descobriu sua vocação e paixão no crescente segmento das extensões de cílios. Jurada, palestrante, Jéssica já ganhou campeonatos online para mega volume. Desde então, obteve 10 certificações nacionais e internacionais. Em 2018, foi convidada para fazer parte de um time de uma renomada escola norte-americana, formando centenas de alunas pelo mundo inteiro. Ela vem ao palco para falar sobre o tema Camadas e Transição, mesclando curvaturas para Perfect Line. Vem para cá, Jéssica Antunes, que o palco é todo seu. Sinta-se abraçada, muito obrigado pela sua presença, é um prazer te receber aqui. O prazer é todo meu mais uma vez. Mais uma vez, e seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia não, né? Boa tarde já. A gente vai perdendo aí um pouco a noção do tempo. Meu nome é Jéssica, eu tenho 27 anos, trabalho na área da estética há 10 anos e em extensão de cílios há 4 anos. Completo 4 anos agora no final de dezembro. Conheci essa área bem de paraquedas. Eu era maquiadora, entrei para a área de sobrancelha, pensei ali para micropigmentação, mas acabei caindo de paraquedas em cílios e me apaixonei. Não tem como não se apaixonar, né? Tô deixando aí minhas redes sociais para vocês acompanharem também. Sempre estou postando trabalhos. E bem, queria começar agradecendo em parceria com o Estética In e a loja Sobelli pelo convite em estar falando aqui hoje com vocês sobre camadas e transição. O que seria isso? Antes de mais nada, vou apresentar para vocês um pouco da anatomia dos olhos. Camadas e transição é aquele perfect line, aqueles cílios perfeitos, aqueles cílios de Instagram, que a gente olha lá no Instagram e aí você olha o seu trabalho, você fala, não está batendo, não está igual. O que acontece, né? Pois bem, é o Perfect Line. E hoje eu vim trazer algumas dicas para vocês. Como nessa imagem que vocês estão vendo aí, as clientes vão ter camadas. Tem de 3 a 5 camadas. Pode ter cliente que tenha 6 camadas, mas normalmente fica entre 2, 3, às vezes 4. Essas camadas, o que pode acontecer dependendo dos números que eu usar? Pode dar um degrau. Quem nunca fez aquele trabalho de cílios, organizou o seu mapping bonitinho, seguiu o seu mapping à risca, e na hora que a cliente abriu o olho, e a gente normalmente vê nas fotos, né? Aí você bateu aquela foto, ela abriu o olho, olhou lá para cima, você viu um fio só fugindo. Você fala, caramba, seguiu o mapping bonitinho, à risca, o que aconteceu? Transição. Como as camadas, elas têm distância uma da outra, como vocês podem ver nessa imagem, dependendo dos tamanhos que eu colocar, ele pode dar esse degrau. Então, eu vou trazer algumas imagens de curvaturas e explicar um pouquinho sobre cada uma, e depois a gente vai para a prática juntas, e eu vou colar alguns fios e mostrar para vocês esse alinhamento, como que a gente consegue. Vou apresentar para vocês umas curvaturas aí agora. Mais uma imagem de camada. Aí é a camada tradicional. A gente tem também a camada invertida, que eu vou mostrar na prática. E aqui são algumas curvaturas. Tem algumas curvaturas aí, sei que muitos não devem ainda conhecer, né? As mais comuns são aquelas C, CC e D. São as curvaturas que a gente vê no dia a dia. Olhem bem a imagem. Estão vendo aí a primeira curvatura? J, a segunda curvatura B. A curvatura J, ela é uma curvatura mais baixa, mais discreta, sutil. Essa curvatura, para quem que a gente indica? Papel e caneta na mão, tá? Agora, anotem aí. Curvatura J, indicada para cílios inferiores. Sim, cílios aqui embaixo, né? Vários clientes, pelo menos no nosso estúdio, sempre chegam e perguntam, vocês colocam cílios embaixo? Sim, colocamos com a curvatura J ou a curvatura B. Curvatura J, nós podemos indicar também para homens. Por quê? Uma curvatura discreta, sutil. Como ela é mais baixa, ela é a que mais se aproxima ao cílios natural do cliente ou da cliente. E não vai ficar um efeito afeminado, ok? Depois nós temos as curvaturas C, CC e D.
Essas 3 curvaturas eu vou deixar para falar daqui a pouquinho, porque são as curvaturas que eu chamo de curvaturas do dia a dia, que a gente usa normalmente. Vamos olhar lá embaixo as imagens. L, M, LC. Hoje no mercado existem inúmeras curvaturas. LC, LD, L+, M. Essas curvaturas, como vocês observam aí na imagem, elas têm uma base reta. Quais clientes que a gente indica? Eu posso fazer efeitos como efeito delineado, a gente chama de cílios artístico, mas também posso usar no meu dia a dia. A curvatura L, por ter essa base reta, se você pegar aquela cliente, por exemplo, uma oriental, ela tem a pálpebra um pouco mais caída sobre o fio. O olho dela pode até ser aberto, mas a pálpebra cobre o fio. Dependendo da curvatura que a gente usa, ela pode encostar na pálpebra quando a cliente abrir os olhos. Já a curvatura L vai trazer esse efeito de afastar da pálpebra e subir. Ou seja, não vai pegar na pálpebra dela, não vai incomodar, mas também eu vou conseguir cobrir essa pálpebra dela em alguns casos que seja um pouco mais caidinha. A curvatura M, ela é muito próxima da curvatura L, porém ela não tem essa quebra do L. A curvatura L é literalmente uma letra L, ela faz isso, como vocês podem ver aí na imagem. Já a curvatura M, ela não tem essa quebra. E qual a diferença das curvaturas L? LC, LD, L+, todas vão ter a base reta, e aí vem a curvatura. Se for uma LC, base reta, curvatura sutil. LD, base reta, curvatura acentuada. E por aí vai. Essas curvaturas, elas se encaixam, elas acoplam. Eu consigo alguns efeitos, como densidade, quando eu trabalho as camadas e as curvaturas. Por exemplo, curvatura J e curvatura B. Se eu colocar uma curvatura J embaixo e uma curvatura B em cima, elas vão encaixar. Curvatura C, curvatura CC vão acoplar, igual vocês estão vendo aí na imagem. Vou falar um pouquinho agora para vocês das curvaturas do dia a dia. C, CC, D e DD, que são as curvaturas que a gente encontra com mais facilidade. Curvatura C, ela é uma curvatura mais discreta, mais sutil, ela traz uma naturalidade para o olhar. Então, se eu tenho aquela cliente com os olhos proeminentes, o que são olhos proeminentes? Abertos, saltados, levemente para fora. Uma curvatura muito dramática, como a curvatura D, vai projetar para fora esse olhar dela. Então, não é uma curvatura que a gente indicaria para ela. Uma curvatura C já vai trazer essa naturalidade. Curvatura CC. Eu sempre falo que a curvatura CC é uma das mais coringas, porque ela não vai nem fechar o olhar dessa cliente, nem abrir. Ela vai ficar intermediária. Aquela cliente que está na dúvida, diferente da curvatura D. A curvatura D, ela já vai dar um efeito de abrir o olhar da cliente. Por quê? Essa curva da curvatura D projeta o olhar para fora. Então, se eu tenho, por exemplo, uma cliente com os olhos fundos, uma curvatura D vai dar esse efeito de trazer para fora, que é o oposto de uma cliente com os olhos proeminentes. E a curvatura DD? Curvatura DD é a curvatura mais dramática que tem. Sabe aquela sua cliente exagerada? Que ela chega e pede o maior que você tem, o mais curvado, que ela quer que o cílio chegue primeiro que ela. É tipo eu. Eu gosto da curvatura DD. Essa curvatura é para aquela cliente dramática que quer levantar, quer que apareça os cílios. É a curvatura que a gente indica para essas clientes. Claro que tem que ter um equilíbrio. Se minha cliente já tem um olho aberto, proeminente, eu sei que o ideal para ela é um CC. Só que ela quer os cílios mais dramáticos que tiver. Qual que eu tenho entre essas duas? A curvatura CC, ok? Trouxe aqui também algumas imagens de algumas curvaturas diferentes, né? Nessa imagem, a gente tem aí a curvatura J nos cílios inferiores. Aí tem o antes e o depois, uma curvatura bem discreta, bem sutil. A cliente tinha poucos fios. Trouxe também a curvatura B, mesclando com a C e a curvatura L. Então, lembrando lá, curvatura J e B mais reto, C intermediário, depois vem o CC e o D, né? Mas nessa imagem a gente tem a curvatura L lá no final que faz o quê?
afasta da pálpebra e sobe. Queria agradecer a Tu Cílios, que me forneceu essa imagem, essa bela imagem aí desse efeito delineado, que é um cílios artístico. E aí, coloquei lá no final a curvatura L, consegui esse efeito delineado, que é diferente de um gatinho. Consigo com todo ele na curvatura C? Consigo. Mas quando a gente mescla as curvaturas, eu tenho outro efeito. É muito legal a gente conseguir brincar com as curvaturas. Seja ela em camadas, ou seja elas, cada uma ali na sua casinha para ter os efeitos. Vou finalizar aqui a parte teórica para a gente ir para a prática, deixando uma imagem para vocês analisarem junto comigo. Esse olho, quais os pontos que a gente observa? É um olho fundo, porém não é um olho fechado. Tem uma diferença, olho grande e olho aberto. Grande é espaço de pálpebra, espaço de côncavo. Aberto ou fechado é quando nós observamos a esclera. Esclera, essa parte branca do olho da cliente. Observe na imagem que quase vejo toda a esclera embaixo da íris dela. Íris, a parte colorida. Tem cliente que a gente quase não vê a íris, porque é um olho mais amendoado. Agora a gente olha também os pontos dos cílios dela. Olhem lá no final. Ela tem um fio mais caidinho no final. Se eu quero um efeito para subir, não adianta eu usar a mesma curvatura em todo o olho dela. Nesse caso, a gente vai mesclar curvaturas por conta dos fios naturais dela. Fiz 3 divisões agora para vocês conseguirem observar. O ponto central, o meio, lá onde está a íris, onde está a pupila dela, os fios fazem o quê? Sobem, não é? Logo para fora, onde começa a esclera dela, esclera para fora, tá? Onde começa a esclera dela, os fios já começam a baixar um pouquinho, eles ficam mais tombados. E lá na última divisão, os fios fazem isso, ó, vai lá para baixo. Se eu colocar uma curvatura inteira nesses cílios, o que vai acontecer com o olhar dela? Esse olho que já é fundo, já é aberto, eu vou conseguir um efeito, ó, caidinho. Vai baixar o olhar dela por conta do fio natural. Então, o trabalho de camadas e transição não é só camada de baixo, camada de cima que eu consigo efeitos com as curvaturas. Em um olho, alguns pontos. Uma divisão que ficaria legal para essa cliente seria o quê? Parte central, onde está a íris e a pupila dela, uma curvatura C, porque o fio natural dela vai projetar para cima. Ele pode até parecer um CC. Segundo ponto, curvatura CC, porque o fio dela começa a baixar. E lá no final, onde o fio cai, tomba, curvatura D para subir. Quando ela abrir os olhos, ele vai parecer todo em uma única curvatura, mas não é. Mas é esse efeito que a gente quer, ok? Então, agora eu vou ir com vocês para a prática. Vou colar alguns fiozinhos ali, mesclando as curvaturas, mostrando para vocês as camadas e vou mostrar também como que a gente separa as camadas, tanto a tradicional quanto a camada invertida, que pode ser para facilitar o nosso trabalho no dia a dia, pode ser para trabalhos em camadas, pode ser para um trabalho como o Express, que o Express é o quê, para quem não conhece? Quando a gente agiliza esse procedimento, fazendo apenas a camada de baixo, ok? Então, vamos lá para a prática. Deixa com quem isso daqui? Deixa com quem isso daqui? Tá bom. Oi? Um pouquinho mais para cima. Já está fechadinho no tamanho? Você viu? Eu acho que você já tinha que ir lá. Minha unha rasga. Onde você colou?
Obrigada. Assim. Bom, então eu vou começar fazendo o isolamento dos fios inferiores. Olha para cima. Fecha. E sei que muitas estão pensando sobre minha unha, não atrapalha, não machuca a cliente, tá? Machuca a cliente. Olha para cima. Fecha. Então, a primeira demonstração que eu vou fazer são as camadas. Aqui estão os cílios naturais da cliente. Eu vou fazer uma separação. Pode ser para eu ganhar tempo, pode ser para a gente conseguir trabalhar em camadas. Aquela cliente que tem muito fio, às vezes acaba atrapalhando o isolamento. E aí a gente fica lá tentando isolar, tentando, e puxa daqui, puxa de lá, e não consegue ver todos os fios por conta das camadas. Quando a gente faz essa separação, facilita o trabalho. Eu vou pegar a ponta dos fios dela, e aí agora que vem o segredo. Quando eu colo na pálpebra, eu não posso colar essa parte de cima. Eu colo rente ao olho dela a parte de baixo, porque senão vai fazer uma barriguinha nos cílios dela. Então eu colei rente. E depois venho soltando alguns fiozinhos. Depois de soltar alguns fiozinhos, eu vou começar o meu trabalho em camadas. A camada de cima, ela já tem tendência a projetar para cima os fios. Então, nas camadas, vamos usar tamanhos diferentes. Camada de baixo, menor. Camada de cima, maior. Para a gente conseguir esse encaixe das curvaturas. Vou soltar mais alguns fiozinhos aqui. E aí eu começo pela camada inferior. Quando os fios da cliente forem muito curvados, não fica legal fazer esse trabalho em camadas. Porque quando eu subir uma parte, a camada de baixo faz isso. E aí, para acoplar esse fio, para eu ter uma boa retenção, vai me atrapalhar. Como o fio dessa modelo é um pouco mais retinho, então a gente consegue fazer esse trabalho. Mas se a cliente de vocês tiverem o fio mais curvado, a gente vai fazer a camada invertida. Que é quando eu puxo essa camada de cima e prendo a de baixo, para eu começar pela camada de cima. Então, eu vou mostrar agora a camada invertida. Prendi os fios de baixo. Depois eu vou soltar a camada de cima, para começar por aqui. E aí, olhem como facilita o isolamento. Deixa eu pegar outra pinça aqui. Olha esse isolamento, como facilita. Porque eu sei que às vezes a gente perde muito tempo tentando isolar esse fio. Então tá, entendi como eu faço essa divisão em camadas. Agora eu vou acoplar alguns fiozinhos. Vou soltar minha camada. Vou puxar alguns fiozinhos para cá. E alguns fiozinhos para lá, só pra gente conseguir visualizar melhor eles. Deixa eu soltar aqui eles. Tá. Então, aqui a gente vai fazer um trabalho em camadas agora. Eu já trouxe aqui alguns fiozinhos montados para facilitar. Então, eu vou acoplar na camada de baixo a curvatura D e na camada de cima a curvatura DD. Por quê? Elas vão se encaixar. Porém, elas são do mesmo tamanho. Eu vou trabalhar apenas as curvaturas para eu conseguir uma densidade maior. Os fios, eles se encaixam melhor. Já trouxe aqui os meus leques cristalizados. Vou fazer essa divisão agora.
observo bem qual que é a camada de baixo, qual que é a de cima. Por exemplo, aqui, 2 fios bem compridos. Camada de baixo, camada de cima. Olha a distância desse fio. Por isso que aqui embaixo a gente pode usar maior e aqui em cima menor, ou um fio menos curvado e aqui em cima mais curvado. Então, vamos lá, deixa eu separar aqui. Vou pegar uma pinça mais curvada. Uma dica para cliente com muito fio. Pinças mais curvadas. Não pode pegar nenhum fiozinho a mais, tá? Isolei bem esse fio da camada de baixo. Vou ir lá e vou pegar o meu leque, que eu já deixei aqui pré-montado. Só um pouquinho de adesivo. E aí eu venho acoplando esse fio. Vou deixar ele secar aqui um pouquinho. E agora eu vou pegar a curvatura DD. Para colocar na camada de cima. O mesmo tamanho, tá? Ambos são tamanho 12. Vou separar meu fio da camada de cima. Isolei. Só um pouquinho de cola. Agora eu vou dividir aqui para a gente conseguir observar como eles se encaixam. Como eles se encaixam bem. Como casa perfeito as curvaturas e a densidade que eu consigo trazer. Olha isso. Ambos tamanho 12. Porém, um na curvatura D e outro na curvatura DD. Quando a cliente abrir o olho, não vai ter um degrau. Ele vai encaixar perfeitamente. Se eu tivesse que usar, por exemplo, uma curvatura DD no final dela e uma curvatura D, quando eu passo de um número para o outro, eu faço uma transição, que é isso, ó. 3, 4 fios encaixando. Isso pode ser usado, essa técnica, tanto no fio a fio, quanto no volume brasileiro. A transição para todos. Agora eu vou dar outro exemplo. Deixa eu separar aqui mais fiozinhos. Agora eu vou encaixar uma curvatura C com uma curvatura D. Se a marca de fios que vocês estiverem trabalhando não tiver a curvatura CC, a C encaixa perfeitamente, tá? Se tiver a curvatura CC na marca, não pode pular, porque senão também dá degrau. Então, vou pegar aqui agora a minha curvatura C e curvatura D. Quanto mais acentuada, maior ela vai parecer. Então, eu tenho aqui os fios de tamanho 11 na curvatura D e fios de tamanho 11 na curvatura C. Então, primeiro eu vou para a curvatura C. Ó, um lequezinho de tamanho 11. C. Vou encaixar aqui numa camada de baixo. Então, na hora que eu faço essa divisão, ó, eu já observo quais são os fios de cima e quais são os fios de baixo. Olhei lá embaixo, o último fiozinho, é ele que eu vou pegar um tamanho maior ou uma curvatura menos acentuada. Dividir. Como o leque já está cristalizado, é bem um pouquinho de cola. E eu venho fazendo a costura. Acoplei a curvatura C. Agora, eu venho com a curvatura D no mesmo tamanho na camada de cima. Ó, vou pegar um fio que é bem de cima. Tá dando para observar aí, gente? Bom, vou acoplar aqui da curvatura mais alta que tinha. Desculpa, da camada mais alta que tinha. E agora, vou encaixar eles. Transição feita, ó, perfeitamente. C lá embaixo, D aqui em cima. Ambos leques o mesmo tamanho. E se por acaso eu quiser usar a mesma curvatura? Vou soltar aqui, ó. Não, Jéssica, eu não quero mesclar curvaturas. Eu vou fazer o olho dela inteiro na curvatura C, na curvatura D. Como que eu faço para não ter esse degrau? Não quero mesclar curvaturas. O que que a gente vai fazer? Usar um tamanho menor na camada de baixo. Vou separar aqui de novo os fiozinhos, para a gente conseguir observar bem.
Vou pôr essa fitinha aqui de novo, para conseguir fazer essa separação e todo mundo conseguir ver. Então, uma coisa que a gente sempre observa, as camadas. Qual que é a camada de baixo, qual que é de cima? Estou mudando de número, tenho que tomar cuidado com essa transição. É na troca de número que vem o degrau. Aqui a gente consegue ver bem as camadas dela. Ela tem quase 4 camadas. Camada de baixo, camada, deixa eu ver aqui, camada do meio e camada de cima. Se eu fosse usar tamanhos diferentes, vamos supor que no meu mapping seja o tamanho 11. Seria 11, 10 e 9. Para esses fios encaixarem. Só que a gente tem que observar também a distância da camada. Essa camada é bem baixa. Essas duas já são muito próximas, ó. Então aqui eu poderia até usar o mesmo tamanho. Vou acoplar aqui um fio de tamanho 11 e em cima tamanho 12. Meu leque já montadinho. Como está cristalizado, venho fazendo a costura. A costura é quando a gente acopla o leque dessa mexidinha. O fio dela vai entrar aqui, ó, no corpo do leque, porque a base já está com cola. Esse é um tamanho 11C. Agora eu venho com um tamanho 10C também. Peguei meu leque já montadinho. E vou acoplar nesse fio da camada de cima. Encaixei. Agora olhem de lado como eles casam bem essa curvatura. A ponta vai ter a mesma altura. Não vai acontecer da sua cliente abrir os olhos e ter um fio fugindo, dando aquele degrau. Essa transição a gente usa em todas as clientes. Não quero mesclar curvatura, Jéssica. Quero manter assim. Só usa D, só usa CC. As minhas clientes gostam, não tem problema. Mas a transição é preciso ser feita. Para ficar mais claro a transição. Vou pegar aqui minha canetinha de mapping. Transição, o que seria? Fiz as minhas marcações de mapping. Encontrei o último fio dela que eu aplico. Por que o último que eu aplico? Dependendo da estrutura do último fio, a gente não põe. Olha como esse fiozinho aqui dela no final é bem tombadinho. Pelo menos esses dois aqui, ó, eu posso ignorar. E aí esse último, esse penúltimo, eu vou colocar um leque mais aberto, que vai preencher o espaço desses últimos fios que eu não colei. Encontrei o final do olho dela. Vou lá para o começo e meio. Essa é uma das formas de fazer as divisões, tá? Uma divisão entre cada um, depois venho com as minhas subdivisões. Posso ir pela íris, pela pupila? Pode, não tem problema. Essa é uma das formas. Decidi que para ela eu quero usar um mapping mais gatinho, um tamanho maior aqui para o final, porque é o que fica legal para ela e ela gosta. Então, onde eu coloco meu maior tamanho, depois eu volto diminuindo. Ah, Jéssica, ela é bem exagerada, ela gosta de um 14 e o fio dela tem base para isso, então segue. Escolhi meu ponto alto, volto diminuindo. 13, 12, 11, 10 e 9. Transição, que seria a troca de um tamanho para o outro. Estou indo de um 11 para um 10. Essa troca é onde eu me atento a não dar degrau. Observem bem os fiozinhos que ficam em cima do risco. São aqueles fios que bate a dúvida. Você olha, eles estão bem em cima do seu risquinho do mapping. Aí você vai lá e você fala, caramba, é 11 ou é 10? É 11 e 10. Todos esses fiozinhos aqui, ó, do risquinho do meu mapping, eu faço a transição. Todos esses estão bem aqui, ó, na curva. Todos da camada de baixo 11, todos da camada de cima 10. E aí eu posso entrar para minha casinha do 10. 10, 10, 10, 10. Depois vou ir para o 9. Transição. 10 na camada de baixo, 9 na de cima. E vou fazendo isso com todos os fios da minha cliente. Assim não vai acontecer da minha cliente abrir os olhos e ter um degrau, ok?
Vou tirar aqui os protetores já. Pode abrir o olho, tá ardendo? Vou secar um pouquinho antes dela abrir. Dependendo da umidade, pode passar um pouco do Nanomister. O meu já tá sem água. Mas eu vou passar só o ventilador aqui. Pode abrir. Aqui, ó, a gente observa as camadas. No final, pode olhar pra cima. Eles têm que ter essas pontinhas, ó, alinhadas, para não ter o degrau, ok? Pode fechar. Obrigada, viu? Tá ardendo? Não, ali tá leve aqui. É. Alô? Uhum. Pode fechar. Vou deixar esse, senão vai lacrimejar. Pronto. Pode ficar aí deitadinha. Posso? Uhum. Fica deitada que eles estão filmando sua cara. Bom, não, esqueci. Ok, muito obrigado, Jéssica, por sua agradeço. palestra. Muito obrigado a Modelo por estar aqui conosco. Parabéns pela forma tão didática Obrigada. e de forma tão explicativa que tu conduziu esses teus 40 minutos de palestra. Obrigada. Muito obrigado, Eu que agradeço. parabéns. Nos vemos com certeza presencialmente e em outros eventos do nosso grupo que já estão programados para o próximo ano. E parabéns, um prazer Obrigada. te receber aqui. O prazer foi todo meu. E sinta-se também abraçada. Sinta-se abraçada, com certeza. Muito Obrigada. obrigado. Bom, conteúdo maravilhoso. A todos vocês, nossos congressistas, tenho certeza que elas anotaram e aprenderam muito com você, Jéssica. Durante esses 40 minutos foram palestras, orientações incríveis. Gostaria de agradecer a sua disposição de estar aqui, compartilhando todo esse conhecimento conosco. Muito obrigado.